Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pronto, eu já estou pelo Facebook, na página Plantão Acorda Bênção, para o quadro A Voz do Divino, que é o momento da ministração da Palavra de Deus. Amém? Estou enviando o link aí para o status do WhatsApp do programa, para quem quiser acompanhar ao vivo. Eu já sugeri que os irmãos sigam a página, amém? E ative a notificação para quando eu entrar ao vivo, os irmãos receberem a notificação e acompanharem as ministrações em tempo real. Por enquanto, não estamos fazendo em tempo real no YouTube, mas logo que resolvermos um probleminha aí, estaremos fazendo sim pelo YouTube. Nem todo mundo tem Facebook, né? Eu já fui informado disto. Mas por enquanto a gente está resolvendo umas questões técnicas para transmitir depois direto pelo YouTube. Mas essas ministrações estão sendo postadas no YouTube, né, pelo nosso produtor Luciano Ricardo, para quem eu mando um abraço e, como sempre, gratidão. Lembrando aos irmãos que as interações, né, tipo perguntas, os irmãos façam-na pelo canal do YouTube. Amém? Os irmãos façam-na pelo canal do YouTube e o pastor já responde, como eu já mandei resposta aí para a pergunta que foi feita da ministração passada. A irmã perguntou, quando eu coloquei no tema que precisamos, deixa eu lembrar aqui, né? Quando eu disse que ter conhecimento e ser alguma coisa faz a diferença na evangelização. Não que para evangelizar você tem que ser. Evangelizar é um dever de todos, incondicionalmente e indistintamente. Só que quando você tem uma posição social, não é ser pastor, ser diácono, ser presbítero, não. É quando você tem uma posição social, você é especialista em alguma área, você conhece a fundo alguma coisa, né? Aí você já é visto com outros olhos. Você não é visto como alguém leigo, tapado, né? E naquela área ali que você é especialista, é considerado, você leva o evangelho para algumas pessoas que um irmão não tão dedicado a alguma profissão conseguirá levar, não é? A gente sabe que, socialmente falando, o mundo tem essa diferenciação no tratamento. E eu falei isso baseado no contexto que Paulo aparece no capítulo que abordamos, o capítulo precisamente 21, né? E o capítulo 22. Paulo sabia o grego, sabia o hebraico. Paulo era cidadão judeu, era cidadão romano. Paulo era fariseu, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então Paulo era uma pessoa, no seu contexto, influente. Quando Paulo abre a boca, aí a turma parava para ouvi-lo, mesmo desejando matá-lo. Mesmo desejando matá-lo, né? Inclusive, a gente vem agora ao capítulo de número 23, louvado seja Deus, e eu confesso a vocês que, olha, irmão, me alegrei muito, sentindo a presença de Deus, lendo este episódio e uma situação que a gente vai vibrar nesta oportunidade, em recapitular desta feita aqui com os irmãos, né? Louvado seja Deus. Depois que Paulo faz a sua defesa, né? Louvado seja Deus, ele dá testemunho da sua conversão, eu abordei sobre isto. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, ele é preso, né? Ele é preso,
inclusive era romano, tá? A gente até mencionou já isso aqui, ele era judeu, ele era romano, ele era fariseu, ele falava grego, ele falava hebraico. Paulo era uma pessoa de destaque na sociedade e quando ele se converte, ele é visto com outros olhos. Ele é visto com outros olhos. Ele, inclusive, né, pelos que ainda não conhecia também, pelos que ainda também não conhecia, tem que dizer isso. Né? Ele, por exemplo, no capítulo 24, um tal de Tertúlio, o cara era orador, talvez até alguém que fosse da área da advocacia, né? E aí os anciãos e o sumo sacerdote Ananias chama ele para falar perante o governador, que na ocasião era Félix, e o cara aumenta algumas coisas na acusação pelas quais os judeus queriam matar Paulo. Aí você diz, pastor, é o capítulo 23, o senhor já está mencionando o capítulo 24, porque a gente está na inspiração, a gente vai na onda da inspiração. Né? Glória a Deus. A gente vai voltar ao capítulo 23. Mas Paulo, ele é acusado de falar alguma coisa contra o Império Romano, por isso que aí ele é acusado de promover a sedição. Inclusive é chamado de peste. Né? Defensor da seita dos nazarenos. Ele é acusado de profanar o templo. Ele é até tido como protegido de Lísia. Né? Lísia que era o comandante, né? A autoridade de Roma naquele momento, e que, louvado seja Deus, está responsável, ele é chamado de, deixa eu lembrar aqui, né? de tribuno, ele era comandante geral na ocasião, porque ele comandava inclusive sobre os centuriões, sobre os soldados e tudo. Não é? Então, esse tribuno, ele, eu parei do capítulo 23 ontem, na abordagem anterior, para quem está me ouvindo em outro dia, outra hora, não é? Ele estava responsável por cuidar de Paulo, por manter Paulo preso, que inclusive ele já temia, porque Paulo disse que era romano, coisa que ele, o tribuno, comprou com grande soma de dinheiro. Ao que Paulo disse, o era de nascimento. E os homens que iam açoitar Paulo por ordem do tribuno já haviam se afastado de Paulo. Louvado seja Deus. E aí, Paulo já é tratado diferenciado. Paulo é tratado já é visto com outros olhos. Né? Louvado seja Deus. E aí a gente mencionou que quando Paulo estava perante o Sinédrio, o sumo sacerdote Ananias manda que lhe dê um soco no rosto. Paulo até diz algumas palavras contra o sumo sacerdote, e a princípio parece que Paulo não estava identificando ele, porque estava com o rosto machucado, a vista já não estava boa e tal, e também não era de se esperar que um homem de Deus tomasse uma iniciativa daquela de mandar que alguém agredisse outra pessoa.
na verdade, a gente se depara com um contexto religioso corrompido, não é? Corrompido. Essa época aqui, irmãos, a gente percebe que o templo era ocupado, não é? Como, por exemplo, os irmãos, os cristãos judeus, manda que Paulo, inclusive, se junte àqueles outros homens no voto do nazireado. Paulo é acusado, inclusive, de profanar o templo com a presença de Trófimo, porque o templo, de certa forma, estava sendo ocupado. Não é? O sacerdócio existia, apesar de já não ter mais sentido espiritual. Já não tem mais sentido espiritual, porque Jesus já tinha morrido, o véu do templo já tinha sido rasgado de alto a baixo, o sacerdócio já tinha sido abolido, sem contar que ele já vinha falido. Já vinha falido o sacerdócio. E, no momento, a situação de sacerdote, daqueles processos velho testamentário, já não valia mais de nada, já tinha sido abolido por Deus. Mas ainda assim, mantinha-se o status quo da religiosidade judaica, do sacerdotalismo, do sumo sacerdotalismo. Havia esses caras. Mas não tinha, pelo que a gente percebe já desde a época de Jesus, e continua, nenhum sentimento divino, nenhum tratamento humanizado. Como é que um cara, líder religioso, líder espiritual, tem uma atitude agressiva? Não se espera isso de um líder religioso. Não se espera, muito menos, de alguém que se apresenta, que se nomeia homem de Deus. Não se espera isso de homem de Deus. Espera de homem de Deus longanimidade, benignidade, mansidão. Se espera de homem de Deus outro comportamento na relação sociável, inclusive. Não é? Mesmo sendo uma pessoa sanguínea, como era Pedro, de puxar a espada e arrancar a orelha de alguém, mesmo sendo alguém de um temperamento colérico, como era Paulo. Paulo não era de levar recado para casa, não. Mas o que nós temos era um homem, quando a gente vê Pedro, vê Paulo, a gente vê, depois que se encontra com Jesus, uma transformação. Não é? É o que se espera de alguém quando se encontra com Jesus. Transformação, mudança, fruto do Espírito. E entre tantos, o fruto do Espírito é a mansidão, o domínio próprio, que é a temperança, a longanimidade, que é a compreensão, a benignidade, que é a empatia. Se espera isso de um homem e de uma mulher de Deus, que por mais que tenha um temperamento difícil, procure ter um controle. Ter um controle de seu temperamento, do seu jeito de ser, da sua personalidade. Louvado seja Deus. Aí, Paulo até diz que, desculpa, eu não sabia que ele era sumo sacerdote para agir daquele jeito. Pois bem, quando Paulo está sendo julgado, e ele percebe que tem ali no sinédrio saduceus e fariseus, aí ele diz: eu sou fariseu. No tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. E aí começou a haver um desentendimento entre os próprios
integrantes ali do Sinédrio e tudo mais. Aí é quando Paulo é retirado novamente pelo tribuno, receoso, inclusive o tribuno, por Paulo ser cidadão romano, que Paulo viesse a ser atacado por aqueles homens e aí a situação ficasse mais complicada. Mas o que eu quero dizer a você, antes de continuar, é que Deus estava no controle de tudo isso. Jesus contava com Paulo, como a gente citou, e eu vou novamente citar, e está escrito no versículo 11 do capítulo 23, o Senhor apresentando-se a Paulo, dizendo que ele tivesse ânimo, porque como ele testificou de Jesus em Jerusalém, importava que ele também testificasse do Senhor em Roma. E em outros momentos, o Senhor havia dito a Paulo que ele tinha muita gente ali e que ninguém ia tocar nele. Louvado seja Deus. O Senhor já tinha assegurado Paulo, louvado seja o nome do Senhor, que ele estava guardado. Aleluia. Aí é quando a gente chega no capítulo de número 23 e quando já era de dia, alguns judeus, 40 homens, escuta isso, depois você lê, eu já pedi para os irmãos lerem antes ou depois da abordagem, o capítulo que eu estiver abordando. Preste atenção, não é? 40 homens fazem como se fosse um voto, um juramento, uma aliança, um acordo, inclusive, entre eles, de não comerem e não beberem enquanto não matassem Paulo. E aí esses homens foram até os principais dos sacerdotes, aos anciãos, não os da igreja em Jerusalém, mas os judaizantes, dos judeus, a turma de fora. Eu já disse aos irmãos, Paulo teve um problema dentro da igreja, já teve um problema fora, dentro da igreja ele foi coerente, soube resolver, só que lá de fora a situação era mais complicada. E aí esses homens queriam matar Paulo. Se apresentaram essas autoridades religiosas que espiritualmente já estavam falidas. Eu temo que muitas instituições religiosas estejam falidas. Eu temo que muitas pessoas que se nomeiam de Deus estejam espiritualmente falidas. Por não haver a mente de Cristo, por não haver o sentimento de Cristo, por se tornarem tiranos na fé. Mesmo defendendo a verdade de Deus, mesmo usando o nome de Deus, mesmo usando o Evangelho, mas minimizando o valor de uma vida humana. Quando se minimiza o valor de uma vida humana, a falência espiritual está decretada. Porque independente de quem seja, se é gente, é a imagem e a semelhança de Deus. Se é ser humano, é a coroa da criação de Deus. Se é gente, se é pessoa, se é ser humano, se tem alma e espírito, se bem que eu sou dicotômico, né? Mas se aparece como uma pessoa, e este ser é minimizado a nada, algo insignificante, quem traduz isto já está para lá de falido espiritualmente. Não tem consciência divina, não tem sentimento divino, não dá um tratamento humanizado. Isso é líder religioso, isso é atendente, isso seja lá quem for. Se o outro ser humano não vale de nada para você, você já está espiritualmente falido. Você está espiritualmente falido. Porque o ser humano, seja lá quem for, é a imagem e a semelhança de Deus. Ah, pastor, mas faz isso e aquilo outro. Mas ainda é a imagem e a semelhança de Deus. Deus está olhando para esta pessoa com amor. Deus ama. Deus ama.
seja lá quem for. Louvado seja o nome de Jesus. Quero dizer a você que está me ouvindo pelo rádio, você que está me assistindo agora pelo Facebook ou pelo YouTube, eu quero dizer que Deus ama você. Uma coisa são os pecados, outra coisa é a sua vida. Deus ama você como gente, como pessoa, porque você é a imagem e a semelhança de Deus, você é a coroa da criação, você é a menina dos olhos de Deus, você é muito importante para Deus. Não significa que ele concorde com os erros, com os pecados, com a imoralidade. Aí é outra coisa. Mas Deus ama você. Aleluia. E aí esses homens queriam matar Paulo. E aí fizeram um conselho para rogar ao tribuno que a gente aprende o nome dele no decorrer da leitura, né, que é o Lísia, Cláudio Lísia. Vamos combinar de amanhã trazer Paulo para saber mais alguma coisa de seus negócios. Vamos falar com o tribuno. E aí, quando ele trouxer Paulo, a gente está pronto para matar Paulo. Só que aí, é até uma surpresa para os leitores da Bíblia, aparece o sobrinho de Paulo, o filho da irmã de Paulo. O filho da irmã de Paulo é sobrinho dele. Aparece o sobrinho de Paulo. Louvado seja Deus. E aí ele escuta aquilo, escuta sobre a cilada que estava sendo preparada para Paulo. Ele entra na fortaleza e diz a Paulo o que estava acontecendo. Paulo, estão se organizando aí para te matar. Aí Paulo chama um dos centuriões. Leva esse jovem ao tribuno, que ele tem alguma coisa para dizer ao tribuno. E aí o centurião leva o jovem, para o tribuno e diz: o preso Paulo, o centurião, o preso Paulo mandou-me, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para te dizer. O tribuno pega o menino à parte, leva para conversar com ele particularmente, e o que é que tu tens para me dizer? Aí o menino diz: os judeus se organizaram para pela manhã te rogar que leves Paulo ao conselho, como tendo que inquirir dele mais alguma coisa, mas tu não creias, porque mais de 40 homens dentre eles andam armando ciladas, os quais se obrigaram, inclusive, sob pena de maldição, de não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa, tipo: traz Paulo, não, eu vou levar. Aí o tribuno chega para o jovem e diz: olha, não diga isso a ninguém não, tá? Não diga a ninguém que você me contou isso, tá certo? Agora vê a do tribuno. Chama 2 centuriões. Ele diz: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos, já vai das minhas contas 270. E 200 lanceiros, já vai das minhas contas 470, para irem a Cesareia. E aparelhar cavalgadura, quase que não sai, para que, pondo nelas a Paulo,
o levem salvo ao governador Félix. Irmão, Paulo agora está protegido demais. Aleluia. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me alegrei tanto, porque até língua estranha eu falei. Glória a Deus. Paulo estava protegido demais. Queria ver alguém tocar em Paulo aqui. Glória a Deus. Paulo estava parecendo mais chefe de Estado. Protegido, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus estava no controle de alguém que estava disposto a, como eu disse, até morrer, se fosse o caso. E estava pronto a usar as palavras que ele usa aqui em 2 momentos extraordinários, de não ter sua vida por preciosa, contanto que cumprisse com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E em outro momento, estar pronto não só a ser ligado, preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor contava com este homem. O Senhor contava com este homem. O Senhor conta com quem está disposto, sabe, irmãos, a dar sua vida pela causa do Evangelho. O Senhor conta com quem se dispõe de tempo, que não mede distância, que não tem tempo ruim, que pode estar liso ou não, que pode estar doente ou não, pode estar cheio de compromisso, ocupado ou não, pode ser longe como for, mas está disposto, aleluia, a servir ao Senhor. Oh, glória a Deus. Será que você pode repetir comigo as palavras que uma vez eu já disse e digo sempre ao Senhor? Tu podes contar comigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quando você me vê assim, sabe que eu estou com vontade de falar em línguas estranhas, né? Glória a Deus. Será que o Senhor pode contar com você, meu irmão, minha irmã? Mas contar mesmo, não é só de boca, não. É de atitudes. O Senhor pode contar com os teus recursos? Será que tu pode dizer ao Senhor, como o pai disse ao filho pródigo, o que é meu é teu? Filho, tu estás comigo há tanto tempo, o que é meu é teu. Eu me lembro de ter dito isso ao meu Senhor quando me converti. Já, claro, algum tempo na caminhada, Senhor, eu quero ter para investir na obra. Em outro momento, o que é meu é teu. Em outro momento, Senhor, tu podes contar comigo. E eu tenho repetido essas palavras para Ele. Louvado seja Deus. Ele sabe que pode contar comigo. Porque não são só palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Deus estava no controle da situação, porque havia disposição. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode estar protegido demais. Aleluia. E chega lá em Cesareia. Coisa linda, irmão. Acho bonito aqui. Vê a fala do tribuno. Cláudio Lísia a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano, querendo saber a causa porque o acusavam, o levei ao conselho, e achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, a informação que o menino levou, logo te enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele,
passa bem. As palavras bem colocadas do tribuno. O cara era autoridade, era eminência, era como se fosse um major, né, da Polícia Militar, um delegado grandão aí da Polícia Civil, da Federal. O cara é autoridade, uma eminência. E aí, louvado seja Deus, Paulo é levado de noite a Antipátride, né? Quase que não sai também. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo, irem com ele, tornaram a fortaleza. Os de cavalo seguem e os outros voltam, os 200 soldados voltam para a fortaleza, né? E logo chegam em Cesareia, entregam a carta ao governador Félix e apresentam Paulo. O governador lê a carta, sabendo que Paulo era da Cilícia. Tudo isso tem uma questão ética, tudo isso tem uma questão política, né, do momento, porque Paulo, sendo da Cilícia, ele podia ser julgado por ali mesmo, né, ou então onde havia acontecido o episódio da acusação. A lei romana exigia que esta pergunta, inclusive, fosse feita no início de uma audiência. Isso dava direito do réu ser julgado em sua própria província natal ou ser julgado onde ocorrera o suposto crime. E Tarso fica na Cilícia. E Paulo era de Tarso, né? Por isso que é conhecido como Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, por causa da cidade aí. E aconteceu que Félix, né, começa agora a administrar a situação. E aí, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, como eu falei já, ele chama o tal do Tértulo, que era orador, para fazer aquela abordagem para o governador Félix. E vê a fala do cara. A lábia do Tértulo, né? Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Essa é a saudação do cara. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade, a justiça, né, nos ouça por pouco tempo. Aí temos achado este homem, se referindo a Paulo, uma peste, e promotor de sedição entre todos os judeus, acusando Paulo de incentivar os judeus contra o Império Romano. E o principal defensor da seita dos nazarenos, seguidores de Jesus de Nazaré, o qual intentou profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísia, nulo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando que os seus acusadores viessem a ti, e tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos.
E também os judeus o acusavam, dizendo que serem essas coisas assim. Aí é quando Paulo faz um sinal para falar, né? E responde. E o Félix dá oportunidade para que Paulo se expresse. Louvado seja Deus. E Paulo começa a se defender. Paulo começa a se defender. Ele está sendo acusado de uma coisa que não cometeu, de um crime que não cometeu. Né? Tem pessoas que não correm atrás de seus direitos. Olha, irmão, nós cristãos temos que correr atrás. Nem estava pensando em falar isso. Né? Mas fica importante essa pontuação aqui. Tem que correr atrás de seus direitos. Você tem que correr. Você tem direitos como cidadão brasileiro. Né? Você tem direitos. Você tem deveres, mas tem direitos também. E você deve correr atrás de seus direitos, de acordo com a lei. Né? Se defender, se não é culpado do que estão lhe acusando, deve se defender. Entende? Não é ficar calado, não. Agora, se está errado, aí tem que clamar a Deus por misericórdia. Né? Se está errado. Mas eu estou errado, pastor. Não tem mais jeito para mim. Tem jeito. É só clamar a Deus por misericórdia. Se todos nós temos que clamar a Deus por misericórdia, mesmo estando certo, quem está errado tem que clamar mais ainda. Tem nada perdido para você que cometeu um crime. Tem nada perdido para você que pisou na bola, que errou, que tropeçou, que caiu, que está prostrado. Tem nada acabado para você, não. Recebe essa palavra de Deus. Agora, diante de Deus, você deve descer mais, se humilhar mais. Se quem supostamente está certo, porque não existe ninguém certo, né? Eu digo direto que todos nós somos pecadores, o telhado de todos nós é de vidro. Né? Por isso que Jesus disse àqueles homens que levaram a mulher que foi pega em pleno ato de adultério, que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Saiu tudinho. Porque o teto de todo mundo é de vidro, irmão. Você pode não fazer as mesmas coisas que o outro faz, mas é tão pecador quanto o outro. Não sei porque tem pessoas que querem se achar melhor do que outras. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode não fazer... nem todos ali eram adúlteros, prostitutos, que estavam com pedra para jogar naquela mulher. Mas tinham seus pecados. Ninguém pode se achar melhor do que ninguém. Porque eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. Mas tu tens teus pecados, tu tens teus erros. E todos nós devemos apelar para a graça, para a misericórdia de Deus. Por isso que não há nada perdido para ninguém. Não há nada perdido para ninguém. Errou, admita que errou. Diante de Deus, se for o caso, diante da justiça. Claro, tem que ter cuidado com o vingador, se for o caso de você ter cometido um homicídio. Tem que ter cuidado com o vingador. Isso é fato. Antes existia uma cidade, né, para onde o criminoso corria. E lá ele não podia ser perseguido, não. E para voltar demorava demais. Se voltasse, por causa do vingador. Né? Eu esqueci o nome desse lugar que tinha, né, lá no Velho Testamento. E hoje, o que nós temos hoje são as prisões, são as cadeias, mas é quando a pessoa se solta, às vezes o vingador está esperando lá de fora, né? Tem que ter cuidado. Mas diante de Deus, não tem nada perdido para você, não. A palavra de Deus diz para todos nós: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. É importante, inclusive, citar o versículo de número 6 de Tiago, capítulo 4. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O que é ser humilde? É admitir o erro, é pedir a Deus misericórdia, como o publicano da parábola, lá no capítulo, se eu não me engano, 17 de Lucas. Humilhai-vos,
a Deus, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O exaltar aqui é Deus mudar o quadro, porque quem comete um erro se abate, né? Fica triste, cabisbaixo. Mas se humilhando a Deus, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória, e aí depois a pessoa passa a andar de cabeça erguida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, você não pode estar pagando também por um erro que não cometeu, né? Eu me lembro agora de uma palavra de Jó. Deixa eu ver aqui. Me lembrei agora de uma palavra de Jó, que ele diz... Deixa eu ver se eu acho esta palavra de Jó. É uma palavra bem simples, mas porém profunda. Porém profunda. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui essa palavra. Oh, glória a Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui essa expressão. Não vou lembrar dela agora. Que Jó fala, defendendo-se, inclusive, de alguma acusação de seus amigos, que ele diz que não pagaria pelo que não fez. Não vou lembrar agora, assim, dessa palavra. Mas é uma declaração muito bacana de Jó. Louvado seja Deus. Se eu lembrar essa referência, depois eu digo a vocês. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jó é acusado de ter feito um bocado de coisa. Eu pensei que era essa daqui, mas não. O capítulo 3, versículo 25 e 26. Mas não é essa não. Depois eu acho. Eu digo a vocês, eu prometo, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Que ele diz que só pagaria pelos seus pecados, não pagaria por pecado que não cometeu. Claro, todos nós somos pecadores, né? Mas nem tudo é por causa de pecado. Amém? Nem tudo é por causa de pecado direto pessoal da gente, né? Eu não vou lembrar agora nessa referência, mas depois eu lembro essa expressão de Paulo, de Jó. Paulo aqui agora está se defendendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? De estar sendo acusado dessas coisas todas. E aí quando ele diz o seguinte: confesso que conforme aquele caminho, que é o caminho que Paulo se refere, é a seita dos nazarenos que o Tértulo acusa ele, né? O caminho é o termo dado para os seguidores de Jesus. Porque não havia denominação, não havia esse negócio de denominação que a gente tem hoje nos nossos dias. O que a gente tem é o caminho. Né? Tem uma instituição agora evangélica chamada O Caminho, que tem como fundador o pastor Caio Fábio, mas o caminho aí agora é uma denominação. Né? O caminho é o termo usado para identificar os cristãos no Novo Testamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por diversas vezes aparece a citação dessa expressão, o caminho. Deixa eu ver se eu acho algumas referências aqui para dizer a vocês. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas referências para dizer a vocês. Eu não vou lembrar delas agora, não. Eu também não vou lembrar delas agora, não. Mas é o termo dado para
os seguidores de Cristo no Novo Testamento. Eu acho que vocês vão encontrar isso, sabe aonde? Vamos lá, vamos comigo. Capítulo 16, versículo 17 de Atos. Comecei com o apoio aqui do rodapé da Bíblia, a achar. Capítulo 16, versículo 17 de Atos. Olha aqui, ó. Mas aqui é aquela citação da menina endemoniada, né? Mas mesmo assim, até os demônios chamavam de o caminho. Vamos usar outra citação. Não gosto de citação do diabo, não. Que nem Jesus. Repreende logo o diabo quando o diabo foi dizer quem ele era. Capítulo 19, verso 9. Aparece também aqui, ó, a expressão o caminho, se referindo aos cristãos, né? A fé em Jesus Cristo. Capítulo 19 de Atos, versículo 23. Também aparece aqui a referência ao caminho, como aqui nos versículos 14 e 22. Então, o caminho era o termo dado, era o nome dado aos seguidores de Cristo, intitulado também de a seita dos nazarenos por parte dos de fora, né? Mas, em se tratando de denominação, deixa eu só dar uma palhinha aqui. Na história, né, que o pessoal chama de cristianismo, em meados dos anos 380, Teodósio, ele sistematiza o cristianismo como a religião do Império Romano, a religião oficial. Não é Constantino, há uma divergência histórica disso aí, não é? Eu tenho fonte bibliográfica de que foi Teodósio. E aí surge o que o pessoal chama a primeira igreja, que não é. Surge a primeira instituição religiosa cristã, se é que podemos chamar de cristã. Porque aí quem passa a ser seguido não é Cristo. Então, não podemos chamar de cristã. Estou só citando assim, cristã, por força da historicidade. Mas aí, cristianismo não existe mais. Porque Cristo não está sendo seguido. Existe por fora. Existe fora. Existe como que anônimo, né? Como irregular, como que mais? Clandestinidade. O evangelho, o caminho passa a ser clandestino quando o Teodósio sistematiza o cristianismo como religião do império. Isso nos anos 380, no quarto século. A reforma protestante só vai acontecer no século de número 16. Não é? A reforma só acontece no século 16. 12 séculos depois, ou seja, para lá de 1.200 anos. Aí, depois da reforma protestante, porque até então só havia igreja católica, aí surgem as missões protestantes que vão se espalhando pelo mundo. E aí temos o luteranismo, aí nós temos o episcopado, nós temos o anglicanismo e outras missões protestantes que, de acordo com a sua localização geográfica, vai se nomeando. No ano 1902, surge um movimento na Europa chamado movimento evangelical. A ideia era de unir as mentalidades protestantes para formar um povo só, acabar com esse apartheid teológico que já existia. Aí, a partir de então, surge o que a gente conhece hoje como as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, tudo novinha. As igrejas evangélicas são todas novinhas. Glória a Deus. Historicamente falando, é tudo novo. Né? Nós temos várias denominações aqui no Brasil que são antiguíssimas.
Porque antes do pentecostalismo vir ao Brasil, já existia igrejas protestantes aqui. Né? Ah, as igrejas congregacionais, as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, inclusive quando os fundadores do movimento pentecostal chegam ao Brasil, eles se instalam entre os batistas, né? Gunavingre e Daniel Bergs, antes de surgir a Assembleia de Deus, que surge a partir deles, eles se instalam entre os batistas, mas já havia os batistas, os congregacionais, os presbiterianos, já havia essa turma aqui. No Brasil são mais antigos, né? Voltando, isso foi só uma palhinha histórica, tá, irmãos? Voltando aqui o capítulo 24, olha que bom que a gente já está falando do capítulo 23 e 24 de Atos, né? Aí Paulo começa a defender. Confesso que aquele caminho a que chamam seita, versículo 14 do capítulo 24. Assim, sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei, nos profetas. Já até falei sobre isso aqui quando abordei o capítulo 22. Jesus não veio abolir a lei, abrogar a lei, Jesus veio cumprir, Jesus veio dar o real sentido, o real significado da lei dos profetas. E Paulo não abre mão disso. A gente não pode crer em uma parte da Bíblia e em outra não. Só que a gente tem que pegar as verdades velho-testamentárias e entendê-la a partir da revelação neotestamentária, o Novo Testamento, que é o ensinamento de Jesus. O que são os ensinamentos de Jesus? A gente não pode abolir o Velho Testamento. Porque para entender o Novo, tem que conhecer o Velho. E para entender o Velho, tem que entender o Novo. Novo Testamento. Há igrejas que aboliram o Velho Testamento. Não, porque isso é tempo da lei. A gente está na graça. Aí apega-se só ao Novo Testamento. Mas tem que entender que a graça é tão rigorosa, tão cobradora, tão exigente quanto a lei. A graça não é graxa. A graça não é graxa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a lei e os profetas que a gente conhece como palavra de Deus no Velho Testamento é a palavra no Novo Testamento. É o Evangelho no Novo Testamento. Só que entendido pelo autor, pelo inspirador daqueles que escreveram o Velho Testamento, que é o Senhor, o Espírito Santo. E que traz agora à luz a verdade de como é que se deve crer, de como é que se deve portar, de como é que se deve relacionar-se com Deus. Porque os homens do Velho Testamento torceram os profetas, os sacerdotes, os profetas se desviaram, os sacerdotes sumos sacerdotes. Como a gente está vendo aqui no Novo Testamento, as ações deles. Problema é que nos dias de hoje também estão pegando o Novo Testamento e torcendo. Estão entronchando. Estão defendendo coisas de acordo com os seus interesses escusos. Lideranças implantando ideias de suas cabeças. Movimentos, cerimônias, rituais, dogmas de suas cabeças e não à luz da Escritura Sagrada. Aí é o problema que a gente enfrenta hoje e parece que a gente vai enfrentar até Jesus voltar. Principalmente quando estiver perto da volta de Jesus. A heresia vai reinar.
os falsos profetas vão reinar. E aí deve-se ter muito cuidado, irmãos. Por isso que é importante orar, ler a palavra e orar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas os crentes, a maioria, não quer saber disso. Aí são facilmente enganados, porque estão atrás só de bênção. Está tão difícil, eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade hoje de pastorear um grupo, de pastorear de juntar um grupo, porque a turma quer movimento. A turma quer sapatear, a turma quer rodopiar, a turma quer que você fique profetizando, a turma quer que você fique só entregando bênção, e é movimento, e tem que ter festa, e tem que ter oba-oba, e tem que ter lelele, lalala, palavra, conhecimento, entendimento, a turma não quer. Aí quando vem a prova, a luta, não tem base, não tem sustentação, a casa não está edificada sobre a rocha. Aí quando vem o herege, uma seita, o falso profeta, logo arrasta. O povo vai, porque agrada, porque satisfaz, porque deixa o povo contente, porque funciona, porque dá certo. Não querem firmeza na palavra. Aí é complicado. É complicado. Eu estou vendo surgir várias igrejas novas lá em São Paulo, Sudeste, sul aí do país. A mesma coisa. Uma onda de milagreiros, e agora tem uns que se tornam especialistas em interpretação de sonhos, e é um bocado de gente dizendo que é profeta de Deus para nossas vidas, porque é só bênção, é só vitória. E cadê base? E cadê conhecimento da palavra? O povo não quer, irmãos. Aí chega um Amaro Correia, é frio, é incrédulo, é cru. Quem é crente está aqui. Quem é pentecostal está aqui. Até o tutano, como diz os irmãos. Aleluia. Mas temos aprendido a andar com os pés no chão. A cabeça no lugar, o coração no céu, a mão no orado e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Procure ser um crente assim. Aí Paulo começa a dizer: eu tenho esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmola e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem em alvoroço. Uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes, perante ti, dizendo para o Félix, e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem, ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras, que estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E aí, quando o governador ouviu isto, falou com Paulo para que depois ele lhe informasse mais sobre o caminho. Quando o Lísia estivesse perto deles. E aí ele manda que o centurião guarde Paulo, tratando com brandura, e que ninguém dos seus fosse proibido de vê-lo. Louvado seja Deus. Depois Paulo é chamado para estar falando para, inclusive, o Félix e para a mulher dele, que ele já era um outro relacionamento aqui,
que ele escuta Paulo. Louvado seja Deus, Paulo também não alisava, glória a Jesus, mas sabia como abordar, sabia como tratar da situação dentro da palavra, com coerência, com brandura, mas também com palavra. Louvado seja Deus. Né? E aí ficou essa situação de Paulo estar sendo chamado para estar falando para o Félix, para essa mulher com quem ele estava agora. A palavra até diz que ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro para que ele fosse solto. Como Paulo não fez isso, né? Félix foi sucedido por Festo, né? E o Félix, querendo agradar os judeus, deixou Paulo preso. Aí a gente depois aborda o capítulo 25. Mas é esta a situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a gente se depara nesses capítulos 23 e 24. O conteúdo aplicativo você ouviu nessa dissertação, nessa palavra expositora que eu acabei de fazer. Amém? É tratar agora, não dá tempo, né? Da doutrina da ressurreição. Louvado seja Deus. Doutrina que é esta que nós cremos, que haverá duas ressurreições. Uma quando Jesus vinha arrebatar a igreja, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Os que morreram sem Cristo permanecerão mortos. Só vão ressuscitar para o juízo final. Haverá essas duas ressurreições. Dos justos, né? E dos injustos. Agora, em tempos diferentes. Está no mesmo versículo, mas o tempo é diferente. A dos justos, no arrebatamento da igreja. A dos injustos, para o juízo final. Não precisa nem falar muita coisa, que é isso aí mesmo. Amém? Que esta palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia. Mas se ela lhe impactou, em algum momento mexeu com você, lhe despertou, lhe edificou, lhe consolou, lhe exortou, aí o que você ouviu foi a voz do divino. Não foi a voz do pastor Amaro. Foi a voz do divino. Amém? Nós vamos de música. Em o nome do grande Senhor Jesus, vocês do Face, fiquem na paz. Glória a Deus. Lembrando que comentário, pergunta da abordagem deve ser feita no YouTube. Amém, amados? Em nome do grande Senhor Jesus.